Sim. Né? Ok. Estão me ouvindo bem, né? Sim. Sim, tá. Eu que agradeço mais uma vez, mais um ano com vocês, né? Essa parceria sempre é muito boa, né? Gosto de estar com vocês. E a alimentação eu sei que gera uma expectativa, sempre tem um olhar, por mais que parece que é o básico, a gente já sabe que tem que ser feito, né? A maioria das pessoas, vamos dizer assim, já sabe que tem que incluir fruta, verdura, legumes. Isso acho que desde quando a gente nasce, ali a partir da introdução alimentar, a gente já vem ouvindo isso na vida. E algumas questões do ministério, algumas situações, algumas fases da nossa vida, elas vêm aí para nos distanciar, não sei se vocês já perceberam isso, né? Porque o fato sabemos o que temos que comer, né? Sabemos que a comida de verdade, esse termo, né? A comida de verdade, que Deus fez, na feira, ou que você tem a oportunidade de ver a ordem, aquela comida que Deus fez é que a gente tem que comer. Cada vez mais a humanidade tem que se distanciar, né? Então, quando a gente pergunta, quando vem um tema desse, por que eu devo mudar a alimentação? Eu coloquei, né? Perguntei para algumas pessoas que estavam lá, enfim, para justamente trazer a luz, né? Trazer alguns insights na nossa mente, para que a gente entenda o porquê. Porque toda vez que entender, né? Esclarecer, a nossa mente ela trabalha de uma forma diferente, né? Ela luta menos contra aquilo, porque tem um entendimento, né? A gente consegue, então, buscar ferramentas para que, de fato, tenhamos aí uma alimentação com comida de verdade, né? Então, ao longo do que eu vou trazer aqui para vocês, eu vou estar sempre ficando com essa nossa chave. Eu quero que vocês anotem aí, depois sempre deixo um link para compartilhar, enfim, se vocês quiserem colocar, né, para mim também na tua mente, o que é de fato, então agora, isso, o que é de fato para você mudar a alimentação, né? Será que você já mudou? Quando você já mudou? E lá no final a gente vai recapitular, vai resgatar essa pergunta para você me dizer se de fato você colocou agora, pega a caneta aí, né? Anota no bloquinho, se faz sentido isso que eu vou trazer para você, o que você está achando agora, o que é essa mudança na alimentação, tá bom? Vou mudar aqui, mudou, né? Só mudou uma vez. Então, mudou, né? Então, um beijo pra vocês. Mudou a tela? Mudou sim. Mudou. Tá. Então, quando vem esse ponto de interrogação, né? Seja de sabe comer. Quais são essas situações da nossa vida que nos distanciam a comer, né? Menos da verdade. Seja um dia de fato no trabalho, seja questões emocionais, muitas vezes as nossas emoções elas estão gritando tanto, uma questão pessoal, uma questão familiar, uma questão do trabalho, uma questão da vida, uma crise especial, as nossas emoções elas começam a falar mais alto, às vezes muito comportamental, é comer as emoções, né? Então, muitas vezes você pode perceber que você ou ficou feliz, então você vai associar com uma comemoração, porque também tem uma questão cultural, né? Então você foi criado dentro da festa da nossa casa, você festa, comemorar com algum motor. Ou quando você triste, né? Poucas pessoas pedem, a maioria existe, né? Cada ansiedade também intensifica esse desejo, essa vontade de comer as emoções, no sentido que não é uma fome. Está com fome, você não escolhe, né? Quando você está com vontade de comer, para associar as suas emoções, frustrações, você é seletivo, pode perceber. Você não vai querer uma maçã, você não vai querer uma palavra, né? Normalmente, a maioria das vezes, pelos produtos enlatados, que chama.
essa comida. Eu sou amado, eu acolhido, então vem comida. E normalmente eles vão com o açúcar, né? Então, são duas situações bem importantes que impactam na dificuldade do ser humano hoje. A humanidade tem que mudar a vida. Está muito ali com suas emoções abaladas, seja para mais ou para menos, mais ou menos. Hoje a gente busca cada vez mais pessoas tão agressivas. Se eu estou mais alguma situação da vida, isso faz com que o padrão né? E a questão da praticidade, que é um outro fator muito fina. E temos muitas praticidades, né? Não dizer que a gente tem que viver só da hora, né? Mas na modernidade a gente vive muito mais complicado, tá? Ok, tem as palavras de balada, temos o atitude dedicado, algumas preparações prontas, e a lista de ingredientes, uma lista mais fina, como a gente chama, não tá cheio de conservante, aditivo, né? Realçador de sabor. Mas é muito mais cara, da fábrica, por exemplo, que intensifica muito a produção. Comida pronta, né? Balada, muito químico ali, para aumentar essa validade verdadeira, faz com que aumente os nossos doentes, né? Faz com que aumente a nossa inflamação crônica do nosso corpo, que é uma das principais causas dos doentes. Então, tanto as emoções quanto a praticidade, como um desempenhado, né? Tanto no aplicativo, quanto você ir no supermercado, né? Comprar que seja uma lata de bife, uma lata de atum, que é um metal pesado, que tem um impacto significativo no nosso sistema nervoso central. A gente sabe que nós temos um contato com a vida, nos desodorantes, né? Nos produtos químicos que a gente passa, na pele. Então, a modernidade nos iniciou dessa alimentação, e é por isso que a gente tem que resgatar. Eu preciso ter uma mudança na alimentação a partir do momento que eu não tenho mais controle dessas situações, que é uma fronteira aberta dos alimentos ultraprocessados, industrializados, tá? E em 2019, publicado nas principais revistas, né? Um estudo provou, né, que as doenças cardiovasculares são muito potencializadas através do padrão alimentar ruim, que é um padrão alimentar, né? Com muito supermercado, muito fast food, muito suquinho de caixinhas, muito pão micro-ondas, essa coisa fácil, né? Hoje acaba sendo quando você veja 2 vezes, 4 vezes, isso da sua casa, né? Uma bolachinha. Então, essas doenças, né? As doenças cardiovasculares, a obesidade, diabetes 2, a própria hipertensão, elas são responsáveis por 11 mortes por ano. Se a gente for mais pensar, né? A alimentação, né, consumida de verdade, pode drasticamente substituir. Por que a humanidade continua cada vez mais se distanciando, né? É porque as pessoas estão cada vez mais distraídas, principalmente pós-pandemia, nós temos muito mais visual no nosso tempo, né? Então, muitas vezes parece que a gente tem menos tempo que antes. E gostaria de comparar, você vê o tempo que pode ser no nosso vídeo, para você também e hoje com tecnologia, rede social, né? Mesmo quem trabalha em casa, quem tem fluxo de alimento em casa, tem que ter a nossa alimentação, está distraída. Quando nos distanciamos da comida de verdade, quando menos percebemos é a hora do almoço. E aí comida com saúde, fazer a praticidade. E nesse ponto de acelerar esse momento, seja distraído em rede social,
pensar na outra situação. Mas existem algumas maneiras que eu vou falar para vocês que a gente fazer, mas não ficar só retendo e dar prejuízo. Mas é importante que vocês me escrevem esse caso muito mais trabalhoso que sejam os alimentos, a comida de verdade na sua casa, né? Ela vai distanciar porque a alimentação está mais longe da atividade. Dentro disso, casos cada vez mais peso, da população corporal para vocês estão cada vez maiores, vai outras questões, como, por exemplo, ansiedade, depressão. Aqui eu sempre gosto de fazer, né, esse passo para uma saúde, um sucesso. O primeiro deles é a alimentação toda. Isso tudo é baseado na vida saudável. E é um ponto que o profissional da saúde que trabalha com a saúde integrante, que a gente fala, vai bater nessa tecla, porque são 5 itens que é difícil, né, da gente achar acesso, ter uma harmonia, mas é fundamental que a gente sempre se lembre desses qual eu já fiz. Então eu sou eu bem, ok, então eu vou continuar fazendo volto para o próximo ponto. Atividade tem uma vida sanitária? Tem uma vida sanitária. Então, achar soluções para que eu inclua essa atividade física, porque a falta de atividade física vai impactar, por exemplo, nas suas escolhas alimentares, né? Quanto mais sedentários ficando, né, mais temos escolhas para alimentos que são mais palatáveis, porque há uma desordem vai obrigatoriamente incluir esses alimentos que são mais palatáveis, que têm açúcar, porque o sedentarismo também tem muitas vezes um estilo de vida mais sedentário, não é só falta de atividade, né? Então, muitas vezes a pessoa ela fica exposta, ela não sobe uma escada, né? Porque não consegue, porque nem tem espaço na cabeça dela. Ela só faz passeio de carro, não faz passeio de então, a mentalidade é o secretário, é o que passa mais na nossa longevidade, nas nossas escolhas ambientais. Sobre a aplicação, vou falar um pouquinho daqui adiante, porque se a gente tem uma boa alimentação, não necessariamente a gente precisa de suplementação, né? Mas eu vou falar um pouquinho das pessoas que vão um estilo de vida, um estilo de vida mais da nossa mudança da vida. Seu caminho com pessoas que também querem melhorar a vida. Seu caminho com pessoas que precisam levar uma fruta por da tarde para pacote, né? Eu acho. Seu caminho com pessoas que precisam cuidar do seu físico, da sua mente, dos seus caminhos, convivo com pessoas que têm esse estilo de pensar, esse estilo de vida, que priorizam cuidar como um todo, ter um peso, um ambiente ao redor, que vai estar sempre me lembrando para onde ir. Agora, se eu tenho um estilo de vida, eu até quero, né? Eu até quero melhorar a vida, eu até quero reconhecer a necessidade do seu eu quero melhor, mas seu caminho com pessoas que também são parte só param na série, só querem se relacionar com pessoas com problemas de ansiedade, festa e tudo mais. Caminho com pessoas que sempre a escolha principal vai ser o cavalo, ou vai ficar muito mais difícil. Então, o seu estilo de vida também dita muito quem você é, né? Com quem são as pessoas que estão ali ao seu lado, tá? Aqui eu trouxe um dado para vocês de sonhos. Eu gosto sempre de falar de sonhos em relação à alimentação. A nossa alimentação, a sua alimentação, ela é muito mais distante da vida de verdade, né? Por quê? Para eu produzir um sono, eu preciso de alguns alimentos complexos dele. Se eu não como direito, eu já automaticamente o meu sono pelo menos não vai ser bom, qualidade, né? Ou se ainda é ou se eu não como, se eu não durmo adequadamente,
café, no bolinho, né? No pão, no próprio porque isso me dá uma energia, uma falsa energia rápida. Isso me fica delicioso. Então, para você entender aí, olha só, esse dado, né, do sono, ele fala que se você tem entre 26 e 64 anos de um adulto, então, você tem que dormir aí, em média, né, que é o indicado, de 7 a 9 horas. Claro que tem pessoas que 5, 6 horas, ok, mas são as exceções depois que você precisa observar, tá? Quando você for montar o seu prato, observe quando você for dormir e acordar, observe quantas horas você precisa para acordar, você precisa se conhecer, você precisa conhecer o seu corpo, porque senão, vamos lá, se você anda com pessoas que não têm esse olhar de cuidado do corpo, mente, espírito, você vai passar por esse livro, você não vai necessitar disso, e qualquer coisa vai ser isso, né? E aí você vai sempre comparar o que não é seu, tá? Então, você se avaliar. Então, quando for acordar amanhã, preste atenção, né? Quando eu acordo, eu poder descansar? Não, eu poder descansar. O que o teu corpo vai pedir para te dar mais energia? E essa satisfação. Então, quais são sempre as suas opções, suas escolhas alimentares, né? Então, muitas vezes as pessoas chegam e falam, nossa, não sei por que de repente pra cá, eu comecei a comer muito mais doce, né? Ou eu comecei a comer muito mais macarrão na comida, ou eu comecei a querer comer mais, então algumas, por exemplo, a qualidade do sono, ou acordando muitas vezes à noite, até mesmo para fazer xixi, pode fazer xixi à noite, porque tem uma deficiência de magnésio, por exemplo, né? Então, o magnésio que é encontrado nas sementes, castanhas, na semente de abóbora, girassol, enfim, no próprio chocolate, na calça, você. Então, são alimentos que devem estar em sua alimentação, olha só, para melhorar o sono, melhorar consequentemente suas escolhas alimentares. Então, essa questão de eu devo dar, né? As escolhas alimentares, os hábitos alimentares, é um conjunto da outra etapa, né? Então, o nosso corpo ele tem várias questões para entrar em harmonia, para que de fato ele responda, para que de fato ele tenha ali um funcionamento melhor, leve, ok, né? Então, se hoje você está sonhando uma viagem, se você está sonhando em se conhecerem, se você está sonhando em daqui anos, continuar essa missão que você tem te colocado, você tem feito, você vai precisar do corpo vai precisar dessas ferramentas que consigam te deu todo ele vive esse fato, né? E aqui é muito importante, eu não sei se vocês já ouviram falar, nessa questão da crononutrição. Muita gente chama de crono, né? E quando a gente não muda a nossa alimentação, imagina que você sempre comeu, sempre pra cá tá comido os alimentos industrializados, tá bom? E muitos alimentos ultraprocessados. Então, por exemplo, você tem muito leite, tá? Você tem muito bom? Muitas bolachas, muitos salgadinhos, tem pouca fruta, legume, tá? Você tem uma pouca água, né? Você tem consumido cada vez menos folhas cruas, não só como alface, tomate, mais. Isso tudo vai impactar na sua nutrição. Primeiro porque o corpo ele tem um metabolismo melhor no período da manhã, no almoço, no máximo no meio da tarde. E o que tem acontecido, né? Essa inversão de cada vez mais comemos mais tarde, prolongado, vai bem, até 3 horas da tarde, no almoço, e depois então sempre começa a isso vai impactar no seu relógio biológico, na sua crononutrição. Por quê? Porque você não vai conseguir digerir ácido, você vai impactar na qualidade do sangue, vai impactar até mesmo
alimentar bastante na e isso vai gerando né, lá vocês, a inflamação crônica, o que ela é? Essa desordem metabólica, né? Uma alteração do hormônio insulina, faz também alteração de repente no meu hormônio de estresse, que é o cortisol, e isso tudo vai chacoalhando, impactando a nossa máquina no corpo, devido a muitas vezes a uma digestão ruim, porque comer muito, né, a partir ali das 5, 6 horas da tarde, que dirá 9, 10 horas da noite, impacta a nossa digestão. E a digestão ficando mais lenta, altera tanto o nosso pH gástrico, né, tanto a questão da própria quebra do alimento para ele ser melhor absorvido. E aí, essa alteração gástrica que a gente chama, impacta na absorção da vitamina B12, que é uma vitamina fundamental, por exemplo, para a questão da nossa disposição mental, né? Então, muitas vezes você está com uma fadiga mental, muito cansaço mental, e os médicos às vezes falam que é uma depressão, né? Tá meio triste, é falta de vitamina B12. E uma das justificativas é a alteração do pH gástrico, dessa digestão que não é feita adequadamente, que impacta na produção na absorção da vitamina B12. Então, percebam que tudo tem um sentido, né? Então, por que eu tenho que me alimentar melhor de manhã? Por que eu tenho que comer menos à noite? Por que eu tenho que comer mais cedo, né? Essa mudança na alimentação, por que ela tem que acontecer? Tudo tem um sentido, que Deus é perfeito, né, gente? Deus criou assim a gente com cada pecinha no lugar, e ao longo do tempo a gente está cada vez mais tirando com a mão. E eu falo tirando com a mão porque quando a gente finge que não é com a gente, né? Sai comendo o que quer, né? Sabe aquela fase de que, por N motivos, né? Quero que você pense aí, se você já viveu essa fase, quais foram os motivos, tudo que você, não deu tempo de cozinhar, não deu tempo de fazer, eu tô com vontade de comer só o que eu peço, ou só vou comer um lanche à noite, né? Vou comer um misto ou uma tapioca à noite e tal. E muitas vezes a gente passa um período grande naquela fase, né? E só minando o nosso corpo, só trazendo consequências não ruins, não boas para o nosso corpo, porque toda essa falta de nutrientes, toda essa falta de fibra que vem dos legumes, nas verduras, nas frutas, nas folhas cruas, fazem com que, por exemplo, a gente tenha uma alteração no nosso colesterol, que a gente precisa das fibras para fazer o metabolismo do colesterol, né? Faz com que a gente tenha um aumento dos níveis de açúcar no sangue, aí de repente você tá com uma pré-diabetes, não sabe, nossa, mas eu até como. É a comida de verdade, mas será que tá comendo na quantidade suficiente? Porque também tem isso, tá? A gente precisa pelo menos ingerir 400 miligramas de legumes e verduras ao dia, né? Em relação a fibras, a gente precisa de 25 gramas, pelo menos, ao dia. O brasileiro está consumindo de 3 a 5. Olha como estamos distantes, né? Então, é preciso ter esse olhar, é preciso sempre se perguntar, por que eu tenho que mudar a minha alimentação? Será que ela está tão boa assim ou não? Será que eu estou tão distante? Mas então, eu tenho que mudar para isso, para eu ter mais energia, para eu ter mais disposição física e mental. Para que se eu tenho uma alteração do meu colesterol, que eu ajude com a alimentação, baixar essa alteração, para que não fique dependente de remédios, né? Se eu tenho uma insulina elevada, ou se eu estou com uma pré-diabetes, né? Os estudos comprovam que uma alimentação adequada, uma alimentação com padrão mediterrâneo, que a gente fala, que é essa alimentação que eu estou falando aqui para você. Depois eu vou mandar pelo Sandro uma pirâmide, vou mandar lá no grupo, uma pirâmide do padrão mediterrâneo, né? Que é a base, atividade física, os grãos integrais, né, os relacionamentos, e aí depois vem ali as frutas e verduras, um pouco só de leite, enfim, açúcar lá em cima na pontinha, mas o que a gente normalmente quer fazer? Quer inverter, né? A gente quer trazer as besteiradas para baixo, ficar cada vez mais sedentário, comer cada vez menos frutas, verduras e legumes, pela falsa ideia que dá trabalho e que é caro, né? Então, aqui, olha só, a alimentação saudável, né? Uma forma mais fácil de falar e ficar gravado, né? Que é essa questão do Mediterrâneo, tá? Comida de verdade, gente. Eu posso comer pão, posso comer arroz? Pode comer pão, arroz, né? De preferência, de uma fermentação natural, para que a sua digestão seja melhor. Lembra que eu falei do pH gástrico, né? Claro que a gente não precisa comer pão todos os dias, né?
Mas o arroz, você pode comer, mas eu só como arroz branco na minha casa, não preciso mudar. Se você tiver os outros grupos alimentares, não necessariamente você precisa trocar o arroz. Não, o problema não é o arroz, lembre-se sempre disso. O problema nunca é um alimento sozinho, né? Então, ingerir de 3 a 4 frutas ao dia. Qual é a porção de fruta, Marceli, que eu preciso comer? Lembra sempre o seguinte, vai comer uva, não é aquele cacho gigante agora, né? Aquelas mangas gigantes do final do ano, é uma delícia. Uva, por exemplo, tem que caber numa xícara ali, a sua porção. O abacaxi, corta uma fatia fina, corta, sabe, a xícara de chá, tem que caber ali dentro, é a sua porção. Ou uma maçã, né, ou um kiwi que já é inteiro de uma pera, tá? As gorduras boas, né? Então, que também está dentro do padrão mediterrâneo, que é essa dieta que eu tô falando para vocês, que se vocês... E não, né? Vamos já colocar que a partir de hoje vocês vão começar a ter esse olhar diferente para essa mudança na alimentação. Vocês vão começar a incluir. Não gosto de abacate, Nutri, ok, tem um coco. Preciso usar o óleo de coco? Você não gosta de comer o coco? Tem esse óleo de coco sem sabor, sem cheiro, né? Então, de repente, você, para fazer sua omelete no seu ovo mexido, enfim, o azeite, o próprio azeite, tá? Se gosta de peixe, inclua um peixe, um salmão. Tem as oleaginosas, o que é isso? São as nuts que a gente fala, né? Então, as castanha do Pará, a semente de abóbora, de gengelim, a própria noz, enfim, elas são ricas em proteínas vegetais. Por quê? O padrão mediterrâneo também, a melhor opção que a gente tem é essa de incluir mais carnes brancas, diminuir ao máximo carne vermelha, né? Então, aí essa é uma grande mudança que eu percebo quando a gente propõe para as pessoas, acaba sendo um pouco difícil, porque muitas vezes o consumo da carne vermelha é muito maior do que a branca, né? Então, fazer essa troca, tá? Para quê? Para que você tenha uma digestão melhor, para que você tenha níveis de inflamatórios, de inflamação menor, né? Para que você tenha uma alimentação mais leve, no sentido, principalmente à noite, para que favoreça, por exemplo, o teu sono, tá? Então, quando você vai fazer essa troca, diminua a carne vermelha e aumente a proteína vegetal que está tanto nessas sementes que eu falei, né, como na chia também, na própria aveia, nas leguminosas, então no feijão, no grão de bico, na ervilha, na lentilha, tá? Para quem nunca viu, enfim, no lugar do feijão carioca, dá para a gente colocar um feijão preto. Quem é carioca já sabe, aí no Rio de Janeiro consome bastante, né? E também dá para incluir a lentilha como caldo mesmo, igual feijão, ou uma salada de lentilha, ou hambúrguer de lentilha, ou bolinho de lentilha, ou de grão de bico, de ervilha, ou um caldo de ervilha, dá para você incluir na sua alimentação, né? E nesse calorzão a salada vai super bem, né? Você colocar, minha mãe até costuma colocar com aquele flocão, não sei se vocês gostam de milho, deixa bem al dente lentilha ou ervilha, e você mistura ali com tomate, alguns legumes que tinha na geladeira, fica aquela saladona bonita, que a gente também come com os olhos, né? Não dá para comer só aquela comida sem graça, né? E super nutritiva, tá? E aí temos, né? Então, o repolho roxo, se você for escolher o repolho, inclua, prefiro o repolho roxo. Todos os alimentos arroxeados, frutas vermelhas, batata doce, a própria berinjela, né? A própria cebola roxa, essa pigmentação de deixar arroxeado é uma substância importantíssima, tanto para o nosso cérebro quanto para o corpo. E isso é essencial que a gente deve fazer, que a gente pode fazer para o nosso organismo, para dar mais nutriente para ele e mais subsídio para que ele orquestre tudo que ele precisa orquestrar em relação ao funcionamento dos nossos órgãos, funcionamento das nossas células, tá? Funcionamento da nossa, dando mais energia física e mental. Então, trocar, usa só a cebola branca, inclui, começa uma vez a semana, vai uma roxa, né? E assim você vai aumentando, tá? Eu gosto do repolho, então inclua. Uma semana compra um repolho verde, compra de novo, compra o roxo, e assim você vai incluindo aos poucos. Não é para sair daqui e mudar tudo, né? Nossa, tô comendo tudo errado, tô fazendo tudo errado. Não, é para justamente começar essa mudança, né? Começar a incluir. Toda vez que a gente inclui e mantém, né, essa nova ação, essa nova forma de comer, esse novo alimento no seu dia a dia, daqui a pouco vira um hábito. E onde você estiver, o seu olho já vai procurar aquele alimento, por exemplo, novo que você incluiu, que você vai ser um hábito, tá? Em
eu não esqueci de falar nada, das frutas, verduras, legumes, então só recapitulando, tá bom? Essa é uma outra mudança muito importante que precisamos fazer, tá? Aumentar a quantidade de frutas, verduras, legumes, tá bom? Então, 3 porções de frutas ao dia e 2 de verduras, legumes, que vai ser no almoço de tarde, né? Você já consegue bater a conta que a gente fala de 400 gramas ao dia, tá? O que a maioria das pessoas fazem é colocar só alface, né? Arroz, às vezes um feijão, um bife e salpicar ali um pouquinho de pôr um pouco de azeite e sal, tá? Não dá para incluir todos. Tá? Melhor um de cada vez manter a constância do que, não vou colocar porque não dá para colocar nenhum alimento agora, e aí fica sempre na mesma cor do prato, no mesmo tipo de alimento. Consegue perceber que não vai ter uma variedade de nutrientes? E o nosso corpo precisa muito de variedades, ok? Vocês podem perceber aqui no slide que tem muita variedade. E conforme a safra, conforme o período, né? Então, as frutas, as verduras, tudo que está na época é mais em conta, tem menos. Você também vai de acordo ali com a qualidade. Tá? E aqui é chovendo molhado, mas a gente não pode deixar de falar, tá? Porque aqui é a tal da praticidade, né? Então, mesmo aquela versão dos sucos naturais de caixinha, né? Mesmo aquela versão de alguns refrigerantes, né? Menos gás, com menos açúcar, mesmo os diet, light, a composição é uma bomba para o nosso organismo. A composição desses alimentos vão fazer com que o nosso organismo entre numa guerra interna. E aí, por mais que a gente consuma esses antioxidantes que eu falei, vindo lá daqueles alimentos arroxeados, né? Vindo da própria alimentação, da comida de verdade, acaba não dando conta, porque muitas vezes você está num período de muito estresse na sua vida, e aí já tem uma alteração hormonal. Às vezes você não está dormindo tão bem, então é outra agressão, outro estresse oxidativo que a gente chama, né? E isso tudo vai culminando, vai aumentando ali essa dificuldade do teu corpo, do teu metabolismo reagir, e é onde que acaba adoecendo, tá? É óbvio, gente, óbvio, né? Que vez ou outra, amo Coca-Cola. A gente fala, né? Preciso, eu tô comendo um lanche, preciso ter uma Coca-Cola, um gás. Vez ou outra, as pessoas todo mundo acaba comendo alguma coisa. É importante lembrar disso, tá? Essa mudança de que não seja um hábito, ok? Inverter. Vez ou outra, eu como uma batata frita, um hambúrguer. Tem que hoje hambúrguer dá para comer tranquilo em casa, né? Moe a carne moída, põe os temperos caseiros ali e faz, tá tudo certo. Mas o que acontece é isso, tá? Teoricamente, você consumindo, por exemplo, um refrigerante é um hábito, tá? Então, só preste toda semana, você precisa daquilo, algo tá te chamando atenção. O ideal é esporádico, cada 15 dias, enfim, quando tá com muita vontade, para que não tenha em casa. Toda vez que tem em casa, gente, é muito mais difícil de resistir. A gente vai falar disso de dispensa. E aí, o menos e mais, né? Também parece óbvio, mas é aquilo óbvio que precisa ser dito, que às vezes a gente se pega, né? Passou horas no sofá, não um livro, passou horas ali rodando na rede social ou no cardápio, no controle, tentando achar um filme, porque é tanta opção que às vezes passa 10, 15 minutos, a gente não achou nada e fica ali só estimulando o nosso cérebro nessa geração, nessa necessidade da recompensa cada vez mais rápida, e isso adoece também e faz com que a gente tenha menos inteligência na hora de escolher, porque a gente vai querer o rápido e a comida de verdade ela precisa ser cozida, né? A gente precisa descascar a batata, a gente precisa cortar a abobrinha, a gente precisa descongelar a carne, né? Então, ela não é rápida. Percebam que a gente precisa ter essa consciência, precisa se programar, tá? Então, mas se exercitar, fazer um esporte em grupo, vôlei, enfim. Às vezes as pessoas não gostam de treinar sozinha, e cozinhar, né? Quem tem filhos, trazer as crianças para a cozinha, né? Mostrar como é que faz, ou ir à feira, ou mesmo seja no hortifruti de mercado, enfim. Não sei como que é na região de vocês, levar junto, né, mostrar, ou chegar em casa e mostrar,
Às vezes a criança ela não sabe, nunca comi isso, nem sabe, porque a gente acaba, muitas mães acabam misturando ali tudo junto, porque tem que comer, se der separado ela não come, né? E aí cresce um adulto nem sabendo o que é, nunca viu, enfim. Então são esses detalhes que a gente também, principalmente quem tem filhos pequenos, né? Vai ali plantando na cabecinha deles, eles sempre vendo, né, a comida ali sendo feita e tudo. Eu tenho um filho de 9 anos e uma vez ele me falou, mãe, eu queria comer o tal McDonald's, né? Big Mac filho, vamos organizar e nós vamos um dia até lá. Ai, não, mãe, vai lá e traz para mim. Eu falei, como assim? A geração dele, né? Vai lá e traz, ou pede. Eu falei, não vou pedir. Primeiro que a gente tem que pensar o seguinte, né? Vou um pouco mais além aqui da nutrição, tá bom? Essa geração de agora, não só das crianças, né? Mas estou falando especificamente aqui, está cada vez mais distante de se relacionar com as pessoas, né? De ter uma relação, de exercitar a paciência numa fila, de sentar na mesa, ou ter a paciência de se relacionar com o garçom, que às vezes ele não entendeu o pedido, né? Ter a paciência ali de esperar a cozinha fazer, enfim, viver o momento, né? De experienciar aquele momento, de estar naquele lugar, um lugar diferente, ser servido se tiver o garçom, enfim. Isso tudo para o ser humano é fundamental. O ser humano não foi feito para ficar sozinho. E é importante a gente, adulto, também pensar um pouquinho, né? Lembra que eu falei dos insights? Pensar um pouquinho como que nós estamos vivendo, porque isso para nossa mente é doentio. A gente vai adoecer, né? E lembra, quando estamos com cansaço mental, as nossas escolhas alimentares, elas não são de comida verdade, porque o nosso cérebro, ele sempre vai buscar algo rápido, uma energia rápida. O alimento, o açúcar do alimento, seja de uma fruta, seja de um arroz, seja de um doce, enfim, de um refrigerante, o nosso cérebro, ele é alimentado por glicose, né? Então, quando ele precisa de energia, ele vai querer esse açúcar rápido. Quando nós estamos nessa estafa, enfim, porque o nosso cérebro está adoecendo nesse cansaço, a gente não vai querer a manga, né? Então, isso é muito importante também, tá? Conclusão, não, nós só vamos marcar um dia, se você for lá, eu não vou buscar e eu não vou pedir, eu não aplicativo de delivery, enfim. Pode tirar seu celular, até lá, ter muito tempo. Né? Opa! E aqui eu quero trazer uma coisa para vocês, né? Lembra que eu falei que a comida ela tem que ser descascada, né? A alface você não compra ela pronta, já é gelada, você tem que lavar folha por folha, deixar ali no hipoclorito, contar o tempo, né? Você tem que ir comprar. Eu amo ir no mercado, né? Tem gente que gosta de comprar pela internet. Ok, mas você tem que ter esse tempo, né? Você tem que comprar, você tem que se organizar, você tem que se planejar, você tem que ter um cardápio. Mas não sei fazer cardápio, não sou nutricionista, não precisa necessariamente, tá? Imagina o quê? O que você gosta de comer, né? Dentro da comida saudável, tá bom, gente? Aí lembra-se, besteirinha, vez ou outra, todo mundo tem, mas vamos pensar aqui no café da manhã, almoço, quem faz lanche da tarde, jantar. Ou eu gosto disso, o marido gosta daquilo, quem tem filho, quem mora com amigos e tudo, você organiza. O que o pessoal gosta? Então, essa semana eu comprei a couve-flor, semana que vem eu vou comprar um brócolis, por exemplo. E vai rotacionando. Fala isso, cardápio. Quarta-feira eu vou fazer aquela uma salada de lentilha, vou deixar ela mais ao dentro, então eu preciso, quando eu for no mercado, eu vou comprar a lentilha, né? Eu vou comprar esse mês agora, tá na época do pêssego, então quando eu for no mercado, vai comer pêssego, e aí eu já incluo, eu vou precisar de lanchinhos, frutas, né? Então, quantas frutas eu vou precisar? Vou comer banana a semana inteira? Não. Então, eu vou escolher algumas frutas, e isso é fazer um cardápio, você imaginar como que é o seu dia, o que você vai comer, para não ficar a semana inteira comendo só alface, né? Só o feijão carioca, sendo que se você gosta da ervilha, por exemplo, você pode incluir, né? E só banana e laranja, né? Sendo que cada mês, né, nós temos ali o período das frutas, dos legumes, que é da safra e tá mais em conta. Então, eles não estão o olho da cara, como a gente fala, né? E lembrar sempre disso, tá bom? Que a comida de verdade, ela não pode ser vista como cara, ela não é cara, porque quando a gente adoece, a gente vai na farmácia e gasta horrores, porque a gente precisa daquele remédio, a gente precisa resolver. Que chega um ponto que é só o antibiótico, né, que resolve, e aí a gente tem que comprar. Quando você vai ver, foi um dinheiro bem, bem grande ali, né? Então, perceba o seguinte, quanto mais a gente nutre o nosso corpo, tá? Menos a gente é doente, né?
menos a gente tem que ficar exposto a remédios, tá? Menos a gente vai precisar de suplementos. É claro que tem períodos na vida, fases da vida, como menopausa, né? Como 60 a mais, enfim, que a gente precisa suplementar. Tem algumas suplementações, tá? Como, por exemplo, o ômega 3, que a gente não ingere a quantidade suficiente de ômega 3. Então, é um dos suplementos e sim, devemos suplementar por essa questão, tá? Nem se a gente quisesse, a gente ia conseguir consumir toda a quantidade que precisa. Então, percebam que quanto mais você se organizar, se planejar, pensar, não deixar só para o que eu vou comer agora, a hora do almoço. Aí eu olho, o que eu vou comer? Não tem nada pronto, tem uma reunião daqui a 40 minutos, né? Ainda tem que organizar uma coisa em casa, enfim, ainda tem que resolver outras coisas. O que vai acontecer? Vai pegar uma tapioca, vai pegar um pão que tiver, né? Ou vai pegar o que sobrou na geladeira, mas nem sempre tem aquele grupo todo que eu mandei no WhatsApp, no nosso grupo lá, como montar um prato saudável. Depois eu vou mandar de novo, porque tem pessoas que entraram depois, né? Então, lembre-se sempre disso, tá bom? Metade do nosso prato precisa ali a salada, né? As folhas cruas, então você precisa se organizar para ter isso na salada. Lavado, já lava para a semana, tá bom? Toda semana inclui uma outra folha, não fica só na mesma folha, tá? Depois você vai ter a parte da proteína, então a porção de proteína, que é a carne ali, peixe, frango, enfim, quando for a carne, um filé do tamanho da sua mão, tá bom? A outra parte você vai ter ali dos legumes, né? Dos legumes refogados e o carboidrato, e aí você inclui, né? Então, o feijão também ali, um fruto de azeite, uma fruta de sobremesa, pode, ou eu prefiro ainda a fruta nos intervalos, tudo bem? Eu não sei se eu vou conseguir, vou colocar vocês aqui o vídeo. Peraí. Tá? Então, estão me ouvindo? Voltei? Que às vezes não volta, né? Então, então é isso, né? Eu trouxe esse vídeo para vocês para a gente concluir de uma forma, por que mudar a nossa alimentação, né? Não só pela nossa saúde, mas também para te dar autonomia de ir e vir para você realizar os seus sonhos, independente de quem esteja ali caminhando com você, que às vezes não está pensando igual a você,
Porque tem pessoas que às vezes não dá pra gente simplesmente, não vou mais caminhar com você, porque você não tá pensando igual a mim, né? Então, independente se um familiar, se um amigo muito próximo não estiver ainda, né, com esse pensamento, faça por você. Mude por você, né? Mude pensando aonde você quer ir, né? O que você está construindo que seja para o seu futuro próximo, que você vai precisar do teu corpo. Nosso corpo é o templo do espírito, né? E o templo é algo sagrado. A gente precisa ter respeito e cuidado. Então, que a alimentação seja, de fato, ali a tua aliada como uma fonte de combustível, né? Bem aditivado para que a tua máquina, que é o corpo, te leve, né? Para onde Deus quer que você vá e para onde Ele tem olhado ali para os teus sonhos pessoais também, para que tudo isso, nas pecinhas encaixadas, né? Seja, de fato, ali usado como instrumento de Deus e que você tenha o teu corpo saudável para que de fato seja um bom instrumento, que o som seja ali harmonioso quando a gente pensa no nosso funcionamento adequado do nosso organismo, do nosso corpo. E claro, resplandecer ainda mais a beleza, né? Com o corpo saudável, além de pele, de cabelo, de unha, né? A gente tem o vigor, a energia. Claro que a gente tem a luz de Jesus, mas tem a nossa parte também. A nossa parte é essa, né? Incluir cada vez mais nutrientes no nosso dia a dia. E agora acabou o vídeo. E obrigado mais uma vez, né? Eu espero ter trazido vários insights para vocês. Eu vou ficar mais um tempo aqui, Sandro, que às vezes o pessoal tem dúvidas, enfim, deixa eu ver se eu volto. Eu sei voltar. Voltei. Muito bom. Cadê aqui? Parar a apresentação, deixa eu ver se eu volto. Tem uma pergunta aí, ó, já. No chat. A orientação sobre 3 porções de fruta no dia são frutas diferentes? Frutas diferentes, tá? Lembra sempre o seguinte: cada fruta tem uma vitamina a mais, um nutriente diferente, né? Então, o ideal é que você não coma só 3 laranjas no dia, né? Se possível, uma banana, uma laranja, uma maçã que seja, né? O ideal ainda é que cada dia sejam 3 diferentes. Nem sempre a gente consegue, por questão não só de custo, mas também porque toda essa variedade num calor desse acaba estragando, algumas, né, deixam na geladeira, não ficam tão saborosas, enfim. Mas, pelo menos, essa variedade, você ir rotacionando ao longo aí dos dias, cada 2, 3 dias mudar, incluir pelo menos uma diferente. Outra sobre o milho condicionado em outro material, sem ser a lata, vidro. Também é nocivo? Pode, vidro, tá? Aquela embalagem que é um saquinho, esqueci o nome dela, ela também não é adequada, tá? Então, vidro, o ideal é vidro, tá? Se não der para comprar espiga, cozinhar, ralar e congelar, porque às vezes a gente compra, não come tudo, dá para fazer isso. Você debulha, ralar não, né? Você debulha e congela. Mas se não, vidro, toda embalagem de vidro é melhor, inclusive, por isso que ela também é um pouco mais cara, se vocês perceberem, né? Estou perguntando aí a Graciele o que a senhora diz sobre consumir fruta à noite. À noite? Olha, talvez, eu não estou enxergando o que eu não vi o nome. Graciele, né? Talvez essa pergunta está pensando na questão do açúcar no túnel e tudo mais, né? Eu particularmente recomendo que coma no meio da manhã e à tarde, tá? Agora, dependendo da sua dinâmica, né? Ou dependendo ainda se você tem um hábito, né? E aquela vontade de doce à noite, porque se você janta cedo, 7 horas, né? Que seja 8, se der 10h30 não estiver dormindo, eu brinco que as lombrigas atacam e vão querer doce, né? Então, se ainda tiver essa vontade, esse hábito, aí é melhor você consumir uma fruta. Você pode incluir uma aveia, uma chia, para segurar esse pico de açúcar. Porque o açúcar da fruta ele é bom, tá? Não é vilão, não. É só a gente saber ali manejar, não deixar livre para ter esse pico de açúcar, tá bom? Mas o ideal, no meio da manhã, se tiver com muita fome, e o almoço ainda for demorar, né? E no meio da tarde, se o jantar for demorar, você come a sua fruta, e aí, ou depois do almoço. Normalmente o pessoal gosta muito de comer a fruta depois do almoço para substituir aquele docinho pós-almoço, né? E aumentar a digestão também, a absorção de ferro, se for uma fruta cítrica.
o uso da gordura de porco, tipo, como o mineiro gosta tanto, é prejudicial? O óleo de coco? Gordura de porco. Ah, gordura de porco. Fala que o mineiro gosta Olha, bastante. antigamente nossas avós, elas usavam gordura de porco, né? Enfim, tá? A banha, né? Hoje em dia se vende, tem que tomar cuidado que tem algumas misturas, tá bom? Depende, tá? Depende dos seus exames, depende de uma série de fatores. Se eu for dizer sim ou não, sim, desde que não seja para usar essa gordura para fazer só fritude e tudo mais, e coloca pouco, tudo bem? Tá? Não é que é uma gordura melhora, enfim, que vai usar e abusar, tá? Para quem faz treino à noite, academia, corrida, como que deve ser a alimentação pós-treino? Se só consegue treinar à noite. Então, ó, o pré-treino é tudo que você ingeriu antes. Então, o seu café da manhã, o seu almoço, tudo mais. Se você treina e chega em casa 10 horas da noite, mais, o ideal é não jantar mesmo, tá? Fica uma refeição muito pesada. Aí você pode, aí entra a questão, por exemplo, de um suplemento, whey ou um colágeno, tá? Para bater conta de proteína, ou um plus de aminoácido. E aí, durante o dia, a sua dieta, ela tem que ser redistribuída de uma forma que esse jantar que não vai ter à noite seja distribuído ao longo do dia, entendeu? Então, existem formas da gente fazer isso, né? Distribuir essa refeição ao longo do dia, pensando nos nutrientes, vitaminas e minerais, tal, até mesmo a proteína, porque às vezes só um scoop de whey, uma porção de colágeno pós-treino não vai ser o suficiente para fechar a conta de proteína do dia, né? Então tem que ter esse olhar para as refeições que antecedem para fechar a conta no modo geral do dia. Sim. Aí, o pão Alguém fresco. perguntou de pão, né? Pão fresco é diferente de torrada? Aquele pão dormindo que a gente utiliza para fazer torradinhas, tem a impressão que é mais leve. Então, olha, torrada é uma delícia, né? O que tem a questão da torrada, tá? Todo alimento que a gente torra, seca, então, por exemplo, eu gosto de comer coisa na air fry, que ela é aquele mecanismo que serra, que torra, né? Ou um frango bem grelhado, sequinho. Ou você vai fazer um assado e ele não fica úmido, tá bom? Sabe aquele assado que o frango você esquece, ele seca lá, tá? Todo esse mecanismo de torrar ocasiona uma reação que a gente chama, que é uma reação de glicação, e isso vai envelhecer a sua célula, tá? Então, tanto vai trazer mais ruga, mais mancha, mais melasma, como ter alterações celulares, desencadeando doenças como o câncer. Então, se não é algo frequente, ok, como a sua torradinha de risoto. Agora, se é aquela pessoa que todo dia, ou de manhã ou à tarde, ou de manhã e à tarde, come uma torrada, ou come um desses alimentos que eu tô falando, ou usa uma air fryer, por exemplo, todos os dias, é prejudicial, tá bom? Por quê? Porque tem esse mecanismo de secar, de torrar. O pão fresco, ele sempre vai ser melhor. Eu até falo nessa questão do pão francês e do pão empacotado, né? São pouquíssimas as versões que tem uma composição boa, tá? E mesmo assim, mesmo que a lista de ingredientes seja boa, tenha menos conservante, mesmo menos aditivo, o pão mesmo nesse calor demora a embolorar. Então percebam a diferença, né? É preferível você comer vez ou outra um pão francês, né? Porque ele tem o quê? 4 ingredientes, né? Do que você ter esses pães empacotados ou a torrada todo dia, entendeu? Dá pra gente ter muita coisa para colocar no lugar do pão. Isso é uma questão do hábito, aquela mudança que a gente tá falando, né? Então, de repente, você comer de manhã a sua porção, tem gente, principalmente quem gosta de treinar e tudo, ou quem, algumas regiões tem lá, comer uma batata, uma mandioca de manhã, né? À tarde, você fazer essa crepioca com a própria batata ou a mandioca, enfim. Ou você colocar alguma outra farelo de aveia e deixar o pão para o final de semana, ou uma vez na semana, 2 que seja, mas não todos os dias. Não o hábito de comer o pão toda hora. A não ser que seja esses pães, fermentação natural, e tem, se não me engano, acho que são 2 marcas aqui em São Paulo, que eu recomendo, que são boas, mas assim, cada pacote de pão é 20, 25 reais. Às vezes só você come na sua casa,
Não vai durar a semana toda, porque a composição, né, ela vai embolorar mais rápido, e aí o custo-benefício acaba não compensando. Sim. Mais alguma pergunta? A questão de jejum intermitente. O que você Eu sou acha? a favor? É a favor? É bom, não é? Sou a favor, eu gosto. Não é para todo mundo, tá? Tem pessoas que não se adaptam, né? O jejum intermitente, os estudos comprovam cada vez mais que o ideal é você jantar então cedo, entre 17 e 18. Aí você faz ali o seu jejum de 14 horas, que seja até umas 8 horas da manhã. Ou se for fazer 16 até umas 10, você toma o seu café, né? Porque pular o café da manhã também, dentro do protocolo intermitente, ele muitas vezes desencadeia alguns exageros alimentares, tá bom? Então tem que ter esse olhar um pouco mais, vamos dizer assim, claro que no dia de 18 horas você vai direto para o seu almoço, mas não sou a favor, com base nos estudos, que o jejum tem que ser feito todos os dias, tá? E muito menos pulando o café da manhã. Em dias alternados, né? 2 vezes na semana, uma vez de 14, uma vez de 16, ou uma vez de 16, uma vez de 18. Excelente estratégia, tá bom? Principalmente para manutenção de peso, questão de saúde e tal. Para emagrecimento, especificamente, a gente pode chegar ali a 3 vezes, 4, mas tem que ter muito acompanhamento, porque a janela alimentar, ela fica muito suscetível a você querer comer esses alimentos que te dão energia mais rápido, até você se adaptar e tudo mais, tende a comer mais, né? Então tem que ter algumas estratégias nas refeições dentro dessa janela alimentar para te dar mais saciedade, por exemplo. E o low carb é uma boa dica? Sim, low carb é excelente, tá? Qualquer alimentação que você colocar menos de 60% de carboidrato, que é o recomendado, já é uma low carb, tá? Então tem low carb de 30% de carboidrato, de 20% já é bem restritiva, né? Então dá pra gente brincar com a sempre é bem-vinda, tá bom? Para questão de saúde, para nível de inflamação, doença, enfim. A questão é a gente comer de forma, né? Nesses 20% ou 30% de carboidrato, o carboidrato correto, o carboidrato complexo. Porque muitas vezes você diminui, mas a qualidade do carboidrato que você está comendo não é o adequado. Mesmo porque outro fator do low carb, tá? Low carb é uma estratégia. Não dá para viver uma vida com 20% de carboidrato só. Porque se eu tenho, né, as frutas, verduras, legumes, né, os grãos integrais dentro desse grupo, como que eu vou manter a variedade e a quantidade de nutrientes que eu preciso se eu estiver numa dieta low carb para a vida toda de 20% só? A conta não fecha. E aí acaba ficando desnutrido. Fica magro, mas desnutrido, né? E é onde que acaba comendo algumas besteirinhas, e é aquela magra falsa que eu sempre falo, acabei esquecendo de falar da composição corporal. Aí você tem mais percentual de gordura, menos músculo, né? Ocasionando aí mais alteração celular, né? Mais risco para aquelas doenças cardiovasculares que eu falei e tudo mais. Tem uma pergunta aqui no chat. Tiago, para quem está começando a fazer exercícios físicos para sair do sedentarismo, é indicado usar suplementos no início ou não? Para quem está fazendo exercício físico, com o objetivo do qual? Para quem está começando a fazer exercícios físicos para sair do sedentarismo, se é indicado suplementos? Não indico não, tá? O suplemento é só quando a gente não consegue consumir. Então, naquele caso lá que eu vou jantar só depois das 10, porque eu só tenho horário para treinar à noite, tá? Então, nos dias que ele for treinar, a gente entra com ele, tá bom? Ou se ele tolerar, que 10 horas eu ainda prefiro entrar com ele. Aquelas pessoas, por exemplo, idoso ou algumas mulheres, né, homem, que não conseguem comer a quantidade de proteína que tem que comer. O volume é muito grande, fala não consigo, fica empachado, não vai. Aí a gente pensa numa suplementação. Climatério, menopausa e terceira idade tem a suplementação central. Fora isso, não, tá? Comida mesmo. É aprender a comer sem ter medo que vai engordar. Porque a pessoa começa a treinar muitas vezes
e fica com medo de comer que vai engordar. Nossa, mas tem que comer tudo isso, sim, tá? E início aí, quero mais ser sedentário, vai adaptando. Hoje deu para eu treinar antes do almoço. Então, o seu pré-treino vai ser o seu café da manhã e o seu pós-treino vai ser... Hoje, de um tempo, quem às vezes trabalha em casa, né, acontece isso. Eu vou à tarde, então o seu pré-treino é o almoço e o seu pós-treino é o jantar, né? E assim vai, tá bom? Aí, um abraço aí pro Marcos, né? Mandou uma mensagem aqui, a Graciele. Todo missionário que vem pro Rio e quiser fazer trilha, caminhada, a gente sempre está à disposição, né? Todo sábado a gente faz isso. É por isso que o Marquinhos escreveu aí, né? A maioria dos missionários que vem para cá a gente leva para fazer uma trilha aqui, cachoeira, Legal. corrida. Legal. É só separar tempo, que a gente... Meu tempo já está separado para isso. Ótimo. Aí a Fernanda, ela pergunta se o cuscuz é uma boa substituição para o pão. Sim, sim. Eu costumo colocar no café da manhã para quem gosta, um cuscuz com ovo, ou às vezes no lanche da tarde, a pessoa com muita fome à tarde. É uma boa substituição, sim. E eu gosto também. É gostoso. Mais alguma pergunta? Depois também, acho que acabou passando rápido, mas posso disponibilizar lá no grupo os meus contatos, às vezes a pessoa lembra de alguma pergunta depois, né? Enfim, Sim. seja WhatsApp, no Instagram, eu respondo, pode mandar tranquilamente. Ótimo. Tá O treinamento de manhã, sem café da manhã, é indicado? Para quem quer, sim, tá? Acorda, bebe água, raspa a língua, escova os dentes, bebe água e vai treinar. É ótimo, tá? Para a parte metabólica é muito boa. Porque a gente tem uma mobilização, por exemplo, de gordura, enfim, para gerar energia e é muito bom a nível cerebral também. Mas tem algumas pessoas que não conseguem, né? Mas para quem consegue, excelente. É bom. A Lili aqui pergunta, né? Aqui eu só encontro fubá com gordura trans. Ainda assim é bom? Não, aí não. Aí não, né? Aonde que é a região dela? Não sei. Onde que é, Lili? Eu não sei. Ela fala também Recife. O cuscuz com Recife. trans. Nossa, não sabia, hein? Não, aí não. Batata Batata doce no pré-treino é válido? é válido, é válido, a gente dá uma energia. Vai batata doce, banana, que dá energia rápida, né? Se você tem um período, se você vai treinar intenso mesmo, de assim, chegar a nausear, não vomitar, tá bom? Esse é um treino intenso. Se você tem 1h30, 2 horas, você pode até comer um lanche com esse pão que eu falei, tá? Porque daí vai te dar mais energia. Ou uma mandioca, uma batata e uma fruta, assim, para te dar energia no treino, tá? Ou uma fonte de gordura. Não, eu vou treinar intenso, eu tenho essa 1h30, 2 horas, mas você viu o que eu faço. Aí você consome uma fonte de gordura. São as castanhas, né? Pode ser o ovo também, que é uma proteína com gordura, pode ser um abacate. Por quê? Porque ele vai demorar mais para você metabolizar, então ele vai te manter com mais energia mais tempo. Não vai ser aquela energia rápida igual a banana. E o que eu falei? A batata, né? A mandioca, enfim. E aí você consegue não ter aquele desconforto inicial e ter energia durante o treino todo. Tudo depende também do qual o objetivo do treino e a intensidade, tá? Agora, num dia que for malhar abdômen, muito difícil você vai conseguir comer algo, né? Vai ficar muito desconfortável. Aí entra, por exemplo, mas se é um treino muito intenso de abdômen, né? Membro superior, entra um glúten de aminoácido, que aí é um líquido, só como se fosse uma água, não pesa, não tem volume para pesar no estômago. E aí, então, tudo depende da performance, né? Por isso que algumas coisas de suplementação também é muito específico do treino e da rotina da pessoa. E é pra gente avaliar, né? Precisa ou não precisa. A maioria das vezes não precisa, a não ser que seja um atleta ou que treine muito intenso, que é diferente. Aqui o Fabiano fala que treina às 5 horas da manhã. Aí ele pergunta, durante o treino matinal em jejum, um pedaço de rapadura dá certo?
Então, a rapadura vai dar um pico de açúcar muito alto, né? Pode te dar uma hipoglicemia. Não sei se ele já faz isso, enfim. Porque quanto mais açúcar, porque vai dar uma energia muito rápida. Só que cai rapidamente também, entendeu? Então, eu não sei. Então, já aconteceu isso, dele ter um mal-estar, então eu não indicaria rapadura, não. Muito, muito, muito um sobe e desce. Se não conseguir, a banana, você pode tomar café com leite, o leite tem açúcar, se você é adepto ao café com leite, pode ser o leite de coco, leite vegetal, ou seja, você ainda não conseguiu, um leite de vaca, a própria fruta mesmo. Sempre sou a favor da fruta, porque ela é mais leve, come rápido, você sai, ainda mais cedo, né? Acorda cedo e tudo, já pega as coisas, já sai comendo, te dá energia. Tem vitamina, tem fibra, né? E já é a sua porção de fruta, uma delas do dia. Então, é sempre bem-vinda a fruta. Amém. Aqui o Alisson pergunta se comer coco todos os dias é prejudicial. Coco? Não, depende da quantidade. Porque o coco, todas as gorduras boas, né? Tem um calórico maior do que, por exemplo, o carboidrato. Então, se a gente for pensar num pão e num coco, né? Num pão ou numa castanha, numa amêndoa, a castanha, a amêndoa, o coco é mais calórico que o pão. Por quê? São 9 quilocalorias por grama de gordura, em contrapartida a 4 quilocalorias por grama de carboidrato. Né? Então, se você, por exemplo, quer emagrecer, se você já tem uma questão com colesterol, precisa lembrar sempre que é uma matemática, tá? Senão a conta não vai fechar. Mas pode consumir todos os dias, sempre se atentando à necessidade, tá? A humanidade está comendo 30% a mais do que ela precisa. Então, o ideal para você sempre se observar é o quê? É você sair da mesa com 80% no máximo, consciente de que você comeria 120%. Mas 80% tá bom e já tá, assim, mais do que suficiente. E aí você começa a entender que você está sempre escolhendo comer para mais. E aí você vai trabalhando essa questão. Então, quer comer o coco todo dia? Come. Tarde, um lanche, ou à noite, às vezes, está muito tenso, quer mastigar alguma coisa, enfim. Não tem problema, é só a quantidade que aí é específica para cada um, individual, né? Sim. Aqui, não pode comer cuscuz de manhã com ovo para ir treinar? Se pode comer cuscuz de manhã com ovo? Pode, se você tiver um tempo hábil para digerir tudo isso, dependendo do seu treino, tá? Porque se estiver comendo tudo isso e treinando e não passar mal, o treino está numa intensidade baixa. A não ser que seja um nível de atleta. Bom, e mesmo assim tem algumas questões. Porque a gente sempre acha, Sandro, que a gente malha bastante, né? Mas a gente não malha. Eu brinco, tem que malhar até ver Jesus, que assim, meu Deus do céu, não tô aguentando mais, né? Que é estafado. E as pessoas, muitas vezes, não tô dizendo que é o caso no meio do almoço, mas eu quero que vocês tenham esse insight também, tá? Como eu sempre me autoavalio, né? Às vezes a gente acha que malhou e uau, fiz acontecer, mas não malhou o suficiente, né? Ficou se sabotando lá, a série era de 15, fez de 12, conversou mais, né? Respondeu mais mensagens, isso tudo impacta no resultado, no treino que você quer, principalmente para quem quer hipertrofia. Sim, uma dica que eu dou, que eu gosto, é fazer os funcionais de alta intensidade, né? Pelo menos você sai, você acaba forçando bastante, né? Boa tarde. Boa tarde, Maílson. Boa tarde. Eu vou precisar sair aqui, porque eu vou fazer umas visitas ali agora, viu? Mas foi muito boa a aula aí, gostei muito, viu? Então, eu agradeço aí, vou precisar sair aqui. Deus abençoe a todos aí. Obrigado, Maílson. Amém, Deus abençoe. Obrigada, Maílson. Na Bahia, se não fala a memória. Aqui outra pergunta da Lohane é normal sentir enjoo ao fazer movimentos leves? Um giro, por exemplo, mesmo sem estar com o estômago cheio? Sentir enjoo? Sem estar no treino ou no... Não, tontura, né? Se você tem tontura frequente, tá? Tem que investigar algumas deficiências de vitaminas, tá? Pedir um hemograma, pelo menos, pra gente ver. E não é normal a gente sentir tontura, não. Nada, tá?
Aqui ele pergunta sobre para o café da manhã, maçã, banana e queijo coalho, tudo bem? Picadinho é legal? É legal, desde que você tenha um treino intenso. Porque, ó, maçã e banana são 2 porções de fruta já inteiras, juntas. Só mais uma porção. A gente está falando de 3 porções no dia. E aí é onde sempre tem que lembrar. Será que eu indo para mais? Será que eu vou comer só mais uma porção de fruta ou vou comer depois mais uma, 2? Né? Se você não for treinar, se não for um pré-treino, por exemplo, não precisa comer essas 2 juntas. Ah, mas eu gosto muito, amo, tudo bem. Então você só se atente à porção, tá? Você pode pôr metade da porção de cada uma para dar uma porção da fruta, entendeu? Sim. Outra aqui, qual a porção de ora pro nobis que podemos comer? Ora pronobis é uma proteína vegetal, né? Normalmente os vegetarianos que comem, enfim. Eu não sei exatamente a quantidade. Eu sei do edamame, talvez a pessoa pergunta saiba, né? Que é a porção ali de 120 a 140 gramas equivale à porção do jantar ou do almoço. Agora, ora pronobis, não sei a porção exata, tá? Não sei nem receita. Eu vejo que o pessoal faz, né? Nunca nem comi. Eu já vi a folha, mas não sei se é bom. Mas vou pesquisar, depois posso mandar para vocês. Põe lá no grupo. Aqui a Amélia, aqui é a Maria Vitória que perguntou. A Amélia pergunta aqui sobre jaca, né? Quantos... ela colocou bagos, não sei se é esse o nome, de jaca podemos comer por dia. Ó, lembra o seguinte, lembra lá da porção da fruta, né? Se a porção da fruta ela tem que caber numa xícara de chá, tem um monte de jaca aqui. Você vai comer 3 xícaras de chá, não lotado, transbordando, da jaca. Então, porque você uva, você vai colocar as uvinhas lá para saber a quantidade de uma xícara de chá. Tudo bem? Tá? Jaca tem gosto de banana, né? Aqui a Ana, né, que tinha falado sobre o cuscuz com ovo, acho que foi ela, ela falou que malha 1 hora só, 3 vezes por semana, às 10 da manhã, e com o cuscuz que ela come às 7. Cuscuz mais completo. Come às 7, cuscuz e o ovo. Tá bom, tem um intervalo bom, né? Não passa mal. Mas pode aumentar, vamos falar de treino, desculpa te cortar. Tá? Pode falar. O pessoal tá perguntando bastante de treino, eu me lembrei agora, tá? A recomendação da Organização Mundial da Saúde é que a gente faça, tá bom? Exercícios, né? Então, de média intensidade a intensidade alta, tá? Que vai de 100 para ali a 75 minutos por semana a 300 minutos por semana. E aí isso você vai dividir nos 7 dias. Então, se você tem, por exemplo, só 3 dias para ir, porque a dinâmica, né, bem entubada e tudo, você tem que dividir pelo menos esses 175 minutos da semana nesses 3 dias, tá bom? Tá? Porque fora aí, é tirado o sedentarismo. Então, por isso que quando eu falo, né, será que a gente malha mesmo? Tá? Porque a gente vai lá 20, 30 minutos numa intensidade baixa, né? E a gente não condicionou o nosso corpo a, de fato, ter um desgaste necessário para construir ali sedentário como um todo, tá bom? Uma caminhada ao ar livre, tudo é válido, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Ah, mas eu só tenho tempo para caminhar, só estou conseguindo caminhar. Tudo bem, bom, é melhor, tá? Mas, de fato, para que você seja considerada fora do sedentarismo, essa recomendação aqui, até acho que são 75 minutos, 150 minutos ou 75 minutos de mais intenso. Isso equivale ali até 300 minutos, tá bom? Quando a gente fala com uma pessoa que precisa emagrecer, né, então eu preciso emagrecer, ou estou com uma esteatose hepática, né, estou com os meus níveis de colesterol muito elevado, aí é pelo menos 200 minutos na semana, tá? Pelo menos 200 minutos na semana. Bom, para você não ser considerado sedentário, no mínimo 150 minutos por semana. E aí você divide na dinâmica da sua agenda, né? Enfim, que a gente não tem só exercício físico para fazer, né? Sim, boa dica.
Aqui o ômega 3, cadê? Ômega 3, qual é o ideal diário? Diário é de 1 a 2 gramas, tá? Contando EPA e DHA. Então, quando você está, por exemplo, com alguma doença já pré-estabelecida, né? Não só a questão de sobrepeso e obesidade, aí a gente chega a 2. Ou se você tem caso de Alzheimer na família, tá? Mas se não 1 grama, como é que você vai ver isso? Você vai comprar, o pote tem que ser escuro, porque senão ele oxida, tá bom? O ideal é que tenha ali algum antioxidante, no caso, normalmente vem a vitamina E junto, tá? E aí vem, lá naquela tabela por trás, vem, né, EPA, a quantidade de EPA e a quantidade de pH. Você soma, que vem em miligrama, tem que dar acima de 1, né, de 1000 miligramas, pelo menos, tá? Tem isso, a maioria das vezes, tá? Não dá pra gente dizer 100%. Tende a equivaler ao preço. Se eu tenho mais, é um produto um pouco mais caro, né? Se eu tenho uma composição melhor, com essa vitamina E, por exemplo, é um produto um pouquinho mais caro. Mas é por isso que tem uma dosagem maior e é uma dosagem melhor para você tomar, ainda mais se você tem algum caso de alguma doença mental na família. Ômega 3 e coenzima Q10 e vitamina. Você tem caso de Alzheimer, sua vitamina D tem 60, tá? Exame. É bom e você suplementar, porque ela é a gasolina aditiva, por exemplo, do nosso motor, do nosso corpo, que gera a nossa energia, né? As nossas mitocôndrias. E o ômega 3. É importante ômega 3. Aqui a Amélia falou que uma nutricionista falou que 4 folhas de ora pronobis é o ideal. Aí, ó, então a gente já botei aqui que eu vou pesquisar, tem uma nutri colega que ela tem de vegetariano, vou perguntar para ela, mas se temos 4 aí, de qualquer forma eu vou colocar no grupo. Eu sei que não sei com hora pronobis, mas eu nunca. Sim. A quantidade de EPA é quanto mesmo? Falou, né? Tem uma outra Nutri que falou, né? Eu vou perguntar para essa Nutri que eu conheço e coloco lá no grupo para vocês, porque eu particularmente não sei. Fala de novo, Nelly. Não entendi. Quantidade do EPA, do nutricionista. O EPA e DHA, 1 grama ao dia. Então você vai pegar, por exemplo... É que eu vim ver o meu aqui, o meu consta o 300 miligrama. 300 isso, de EPA? É. E DHA tem quanto? DHA tem 300 também. Então, tem o total 600. O ideal é pelo menos 1 grama. Então, tem que procurar uma marca que tenha mais. Que é a soma dos dois, tem que dar 1 grama, 1000 miligramas. Então ele mandou tomar 4 cápsulas por dia. Então se ele mandou tomar... Mas cada cápsula tem essa quantidade? Essa quantidade. Tem essa quantidade. Então, cada cápsula tem 600, certo? Certo. Ele pediu para tomar 4? 4. Por dia. Então, vai dar 2, em cima de 2, tá certo. Tá certo, 1 a né? 2, lembra? Então tá. Ele deu 4 doses no dia. Foi. Cápsulas no dia. Aí tá certinho. Tá, obrigada. Nada. Obrigado, Nelly. Aqui, minha primeira alimentação da Vilma é iniciada com uma vitamina com iogurte, banana, 6 folhas de ora pronobis e um pedaço de mamão ou abacate. Isso é bom? Olha, é uma boa vitamina, né? Uma bomba aí. Se malhar, se a conta, né, do que você ingere, tá bom? Tá ali de acordo com o que você precisa, tá ok. Agora, se você é uma pessoa que precisa perder peso, tá bom? E de repente tá ingerindo mais do que você precisa, não tá nem tendo déficit calórico, não vai perder peso. Lembra, sempre uma matemática. Então, por exemplo, eu vou dar o meu exemplo, tá bom? Eu, na minha bioimpedância, me fala que eu preciso de 1.500 calorias, sem contar nada do meu gasto energético com atividade física, que ele sobe, né? Eu mantenho o peso, não ganhar nem perder. De repente eu quero emagrecer, exemplo, tá bom? Estou fazendo exercício físico, sobe ali em média para 1.800, né? E aí eu preciso fazer um déficit calórico para que eu tenha perda do peso.
Aí, se for essa situação, precisa avaliar, porque um shake desse, ele acaba sendo mais calórico. Mas não tem problema. Ela falou que não precisa perder peso. Então não tem problema, ok, tá? Só açúcar, né? Tá aí bastante fruta e tudo, só tomar cuidado para não ultrapassar a quantidade de fruta ao longo do dia, tá ok. O iogurte, usar aquele iogurte 2 ingredientes, da Nestlé, eu gosto bastante, porque dele é como se fosse um probiótico. Tá ótimo, é gostoso essas vitaminas, né? Eu não colocaria banana, mamão e abacate junto, acho muito, tá bom? Mas tudo bem. Uma bomba, né? Uma vitamina bomba. Forte. Aqui a Graciele, o Marcos, pergunta aqui sobre ômega. Ela não entendi se é para associar ômega 3 com vitamina E. Sim, a vitamina E ela é um antioxidante, ela evita oxidar, tá? Essa gordura. Então, ou você compra na formulação que já tem a vitamina E, tá? As grandes marcas já colocam na composição, tá bom? Ou você toma a vitamina E. É que sim, falar para tomar a vitamina E é um pouco delicado, porque a gente precisa saber se você precisa de fato. Porque quando tá junto na composição, é uma quantidade ali que não vai impactar se você já tá ok de vitamina E para ter sobrecarga, ter um excesso da vitamina, tá? Então já compra o que tenha junto, que é só aquela quantidade necessária para não oxidar. Então tem ômega 3 já com vitamina E na composição. É o melhor. O melhor é com o selo IFOS, IFOS, que é um selo de certificação onde eu tenho somente o óleo de peixe, eu não tenho nenhuma outra mistura, isso é bem importante. É IFOS. IFOS. É um selo internacional que certifica que o produto é limpo, é só com óleo de peixe mesmo. Amém. Vamos encerrando, né? Já deu o tempo aqui que a gente tinha programado. E agradeço aí as perguntas e principalmente a você, Marceli, pela palestra, né? O pessoal que está elogiando. Que bom. A gente aprendeu mais um pouquinho hoje, né? Sobre por que se alimentar bem, né? Que bom. Eu agradeço mais uma vez o convite, estou à disposição. Vou mandar as informações lá no grupo. Agradeço demais a participação, é bom quando participam, né? Enfim, que o online tem alguns desafios, né? Mas fiquei feliz com a interação, estou à disposição. Depois, se alguém tirou foto, todo mundo lá no grupo pra gente. Sim, eu já mandei 2 lá no começo. Mando mais. Tá bom? Obrigado. Vamos orar aqui agradecendo. Vou pedir para a Elaine, que já saiu do ônibus, acho que está em casa. Continuou firme até o final, hein? Tô no trabalho. Tô no trabalho. Dá para orar? Vamos orar. Querido Deus, queremos agradecer esse momento, agradecer essa palavra. Nós te louvamos pela vida do irmão Sandro, da irmã Marcele. Cobre eles com teu carinho, com teu amor, com teu poder, Senhor. Que tudo aquilo que o Senhor libera na vida dos nossos líderes possa verdadeiramente vir para nossas vidas. Que possamos colocar em prática a tua palavra, através daquilo que a gente se alimenta também. Que tudo é para a tua glória. Então, tudo aquilo que a gente vai consumindo em termos de conhecimento, que a gente possa colocar em prática, com sabedoria vindo do Senhor, em nome de Jesus. Cuida de cada pessoa aqui, cada família representada, que esses lares possam ser inundados com a tua presença. Amém. E que os ministérios, Senhor, possa verdadeiramente ser um instrumento na mão desses missionários e alcançar muitas vidas para a honra e glória de Jesus. Seja na coisa mais simples, seja no mais extraordinário. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Amém. Lembrando todo mundo que hoje às 7 tem uma palestra sobre lutos e perdas. Acho muito importante para a nossa realidade. E às 8, para quem perdeu a primeira palestra, primeira vez, a Irana vai estar falando novamente sobre prevenção e prevenção do esgotamento emocional no campo. Então, às 7 horas sobre lutos e perdas e às 8 sobre a questão de esgotamento emocional, para quem não participou da primeira vez. Tá bom? Então participe, se inscrevam e a gente está aí até semana que vem com outras palestras. Obrigado, Fátima, Marceli. Obrigada a todos. Prazer de novo participar dessa semana. Amém. Um abraço, gente. Um abraço. Obrigado, tchau. Tchau. Vai resolver?
falou, a influência da má companhia. É. Você acabou com a minha semana com um de pão. Eu também lembrei. A má companhia é você, seu doido. É, não, é você. É você.
mas eles colocaram uma certa dificuldade, né, sobretudo o Aurélio, com relação aos projetos que foram mencionados como possibilidade. Né? Então, somos está chegando na agenda, a gente não sabe como é que vai ser, vai conseguir estruturando, é uma coisa que vai demorar. Pontuaram também sobre a votação de igrejas, que é bem pesado também, em alguns contextos, né, quando não se tem o apoio da igreja, que o missionário acaba sendo tudo, né, e tendo um trabalho que exige tanta força física quanto a cristolândia. E o próprio Aurélio, assim,